Quero saudar os irmãos com a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Na verdade, conheço poucos, talvez alguns de vista, né? Só bem-vinda. Mais tempo, né, bem-vinda? Já de outras lutas, né? Conheço o filho dela também, Michael Sony. A bênção está aqui. Eu quero dizer da minha alegria, do convite e da oportunidade, do privilégio de estar com os irmãos nessa noite, no dia que o Senhor nos fez, para nós compartilharmos uma porção da Palavra de Deus, recebendo o convite do meu amigo Arthur, meu colega, né, meu companheiro, né, estamos aí caminhando, o pastor Arthur já esteve conosco ali em Paú por 2 ocasiões, né, é uma bênção, a gente tem buscado caminhar junto, mais perto, né, como irmãos, como igrejas que se cooperam, igrejas que se ajudam, e espero que a gente tenha outras oportunidades como essa. Meus irmãos, eu não estou acompanhado da minha família, porque eles estão trabalhando bastante, então assim, volta e meia, Sueli, o Henrique, eles me acompanham, mas em determinadas oportunidades não é possível, né, por conta das próprias atividades que ela desempenha lá na igreja. Então assim, eu já faço a apresenta justificativa, tá? Não comuniquem, né, a falta dela, mas em momento oportuno ela estará conosco sim, para que os irmãos conheçam também a minha família. Bom, sem mais delongas, o que nós poderíamos refletir sobre a palavra de Deus no aniversário de 68 anos da Igreja Presbiteriana do Brasil, aqui em Paú, uma igreja que eu amo muito, uma igreja que eu tenho uma história com ela, uma igreja que muito me ensinou, e eu só não fui pastor presbiteriano porque o Senhor assim não quis, né, porque eu queria, o Senhor assim não quis, e os caminhos do Senhor me levaram então para trabalhar no processo de reforma de uma igreja batista. Então, para os irmãos não estranharem, nós temos uma igreja batista reformada perto daqui, subscrevemos uma confissão, respeitamos o princípio regulador de culto, trabalhamos com aconselhamento bíblico, então somos uma igreja assim, de perspectiva bem reformada, para a glória de Deus e para a edificação do corpo. Mas eu quero convidar vocês então, neste momento solene, a abrirem a palavra de Deus em Atos 4, eu quero ler todo o capítulo, e buscar da parte do Senhor uma instrução para compartilharmos aqui, a respeito de nenhum outro nome. Atos capítulo 4, o texto diz assim: falavam eles ainda ao povo quando sobrevieram os sacerdotes, o capitão do templo e os saduceus, ressentidos por eles ensinarem o povo e anunciarem em Jesus a ressurreição entre os mortos. E os prenderam, recolhendo-os ao cárcere até o dia seguinte, pois já era tarde. Muitos, porém, dos que ouviram a palavra a aceitaram, subindo o número de homens a quase 5.000. No dia seguinte, reuniram-se em Jerusalém as autoridades, os anciãos e os escribas, com o sumo sacerdote Anás, Caifás, João, Alexandre e todos os que eram da linhagem do sumo sacerdote. E pondo-os perante eles, os arguiram com: que poder ou em nome de quem fizeste isso? Então Pedro, cheio do Espírito Santo, lhes disse: autoridades do povo e anciãos, visto que hoje somos interrogados a propósito do benefício feito a um homem enfermo e do modo por que foi curado, tomai conhecimento, vós todos e todo o povo de Israel, de que, em nome de Jesus Cristo Nazareno, a quem vós crucificastes, e a quem Deus ressuscitou dentre os mortos, sim, em seu nome é que este está curado perante vós. Este Jesus é pedra, rejeitada por vós, os construtores, a qual se tornou a pedra angular. E não há salvação em nenhum outro, porque abaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens pelo qual importa que sejamos salvos. Ao verem a intrepidez de Pedro e João, sabendo que eram homens iletrados e incultos, admiraram-se e reconheceram que haviam eles estado com Jesus. Vendo com eles o homem que fora curado, nada tinham que dizer em contrário. E mandando-os sair do sinédrio, consultavam entre si, dizendo: que faremos com estes homens? Pois, na verdade, é manifesto a todos os habitantes de Jerusalém que um sinal notório foi feito por eles, e não podemos negar. Mas para que não haja maior divulgação entre o povo, ameacemo-los para não mais falarem neste nome a quem quer que seja. Chamando-os, ordenaram-lhes que absolutamente não falassem, nem ensinassem em nome de Jesus. Mas Pedro e João lhes responderam: julgais se é justo diante de Deus ouvir-vos antes a vós outros do que a Deus, pois nós não podemos deixar de falar das coisas que vimos e ouvimos. Depois,
Ameaçando-os mais ainda, os soltaram, não tendo achado como os castigar, por causa do povo, porque todos glorificavam a Deus pelo que acontecera. Ora, tinha mais de 40 anos aquele em que se operara essa cura milagrosa. Amém. Vamos orar? Graças te damos, ó Deus, nessa noite, por mais uma oportunidade que nós temos de acessar a Tua Palavra e de, na certeza da Tua Palavra, de que, iluminado pelo Teu Santo Espírito, nós podemos instruir o Teu povo. Ó Deus, que Cristo mais uma vez use a doce voz dEle para falar do Senhor a todos os irmãos presentes. Ó Deus, que eu possa me esconder uma vez mais à sombra da cruz, e que o Senhor possa edificar a Tua igreja, para que o Teu nome seja glorificado e proclamado. Essa é a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. O contexto de Atos, é claro que é um contexto de expansão. Mas mais do que fazer uma introdução, uma contextualização histórica, eu gostaria de trabalhar na introdução a partir de outro termo. O termo tolerância. Tolerância é uma palavra que tem sido usado demasiadamente no nosso tempo, é uma palavra em voga, é um conceito, uma ideia basilar na cultura contemporânea. E quando a gente trata de tolerância religiosa, pretende-se que todas as religiões devem ser igualmente toleradas por lei. Mas há um problema no espírito da nossa época, um problema com essa cultura secular, e o problema é que não é somente que as religiões devem ser toleradas, mas que elas devem ser igualmente válidas. Então a tolerância impõe que nós aceitemos que todas as manifestações religiosas sejam igualmente válidas ou igualmente verdadeiras. Ou seja, nos tempos em que nós vivemos, não importa em que ou em quem você crê, contando que você seja sincero. Veja, são vários os caminhos que levam a Deus, a cultura diria. Dizem que para Deus o que importa é se você é uma pessoa de fé. Bom, mas um olhar preciso para as Escrituras nos mostra que Deus abomina tudo aquilo que o homem entende por religião. A religião verdadeira e o verdadeiro culto ao verdadeiro Deus emana da própria revelação desse Deus que se manifesta a nós por meio da sua palavra. Ou seja, o mundo diz, a cultura secular diz que as religiões devem ser entendidas em todas suas práticas. E tudo aquilo que o homem inventa a partir da sua própria mente, corrompida pelo pecado, é algo que é pecaminoso diante de Deus, é algo que é abominável diante de Deus. E Paulo trata deste princípio em Romanos capítulo 1. Os homens pegam a revelação manifesta de Deus e eles trocam a verdade por mentira. E passam então a adorar algo na criação ao invés do Criador. E todas as vezes que o coração do homem é tomado por algo da criação ao invés do Criador, aquilo necessariamente se torna um ídolo, aquilo é um ídolo para ele. São os ídolos fabricados por suas mentes e suas mãos. Então, em nossos tempos, nada mais é intolerável do que a exclusividade. Se nós falarmos de um caminho, se nós falarmos de um Salvador, se nós falarmos de um nome somente, isso é um absurdo, isso é intolerância. Quem dentre nós se levantaria publicamente para falar que há somente um caminho, para falar que somente há um Salvador, que é Jesus Cristo, o Messias, que Ele é o Filho de Deus, como nós cantamos em Colossenses 1 e lemos em Colossenses 1, que somente Ele salva, que nele tudo reside, Ele é o cumprimento da plenitude dos tempos. E se vocês repararem no texto de Atos ele caminha com a promessa da descida do Espírito Santo. Os discípulos retornam para aquele local de perseguição, local onde Cristo foi crucificado, e ali eles deveriam aguardar pelo cumprimento daquela promessa. O Espírito Santo desce, é uma manifestação miraculosa, as pessoas falam em línguas idiomáticas, línguas que eram entendidas. O Espírito Santo trabalha de tal forma que as pessoas fazem um apelo a Pedro. Que faremos, irmãos? Pedro prega. A igreja cresce naquele dia.
A igreja vai crescendo em ato contínuo. Quando os discípulos seguem para o templo, eles curam o coxo. A cura daquele coxo dá a oportunidade de uma nova pregação. Mas agora a igreja, ela começa a sofrer perseguição, ela começa a sofrer oposição. Pedro anuncia a Cristo, ele fala do arrependimento, da necessidade de salvação em Cristo Jesus. Então esse aumento da igreja gera a calúnia, a oposição. Mas assim como nós vemos nos tempos de Atos, de maneira correlata, nós também passamos por pressões, passamos por alguma perseguição, passamos por alguma oposição. Eu quero então que você acompanhe comigo, meus amigos, 3 pontos nesse texto. O primeiro aspecto é: nada detém a igreja. Nada detém a igreja do Senhor. O segundo, nenhum outro nome. E por último, nós não podemos nos calar. Então no primeiro aspecto, veja comigo, do versículo 1 ao versículo 4. Pedro ainda estava anunciando a salvação de Deus em Cristo Jesus após a cura daquele coxo. Então alguns líderes do templo chegam até Pedro e eles começam a questionar. E esses líderes são descritos em 3 categorias. São os sacerdotes, o capitão do templo e os saduceus. Percebam que a ideia de que um criminoso condenado pudesse ser o cumprimento de todas as profecias do Antigo Testamento era inaceitável por aqueles homens. Como poderia alguém julgado, condenado, crucificado ser o cumprimento dessas profecias? Os líderes então estão aborrecidos. Eles pensaram que a crucificação tinha encerrado o problema da pregação daquele nazareno. A gente mata e a gente cala. Mas o sangue dos mártires é a semente da igreja, como disse Tertuliano. A igreja vai crescendo. O capitão do templo, ele ocupava um segundo lugar na hierarquia depois do sumo sacerdote. Era do capitão do templo a responsabilidade da supervisão do culto e do sacrifício que era realizado naquele lugar. E ele também servia como uma autoridade de polícia, para que as coisas andassem em ordem, nos ritos, em todo o procedimento litúrgico. Mas há também aqui um outro tipo, uma outra categoria que é apresentada, a presença dos saduceus. E é interessante Lucas mencionar os saduceus, porque são justamente os saduceus que não criam na ressurreição. E os apóstolos, eles estavam falando que Jesus havia ressuscitado, e que em nome de Jesus esses milagres estavam sendo operados. Então a liderança do templo, ela se apresenta como ressentida. Estavam ressentidos por ensinarem eles o povo. Eles estavam ressentidos porque o nome de Jesus estava sendo pregado. E aqui nós vemos a primeira vez em Atos que os seguidores de Jesus são presos por pregarem o evangelho. Até então havia oposição, até então havia uma perseguição, mas é a primeira vez agora que você vê Pedro e João sendo encarcerados, porque eles estavam pregando o nome de Jesus. Mas Pedro e João não parecem surpresos, até porque Jesus havia deixado claro que isso aconteceria. Ele havia dito lá no Evangelho de João, capítulo 15, se o mundo vos odeia, sabei que primeiro do que a vós outros me odiou a mim. Então precisamos lembrar que aqueles que seguem os passos de Jesus, eles devem estar dispostos a sofrer hostilidades. Há um custo no discipulado, há um custo em seguir a Jesus, negar a si mesmo, tomar a sua cruz a cada dia e seguir o Mestre. Então não deve causar nenhuma estranheza a nós, se nos sobrevier algum desconforto, se nos sobrevier alguma adversidade por conta do custo do discipulado, de seguirmos a Jesus. Timóteo nos lembra, Paulo escrevendo a Timóteo: ora, todos quantos querem viver piedosamente em Cristo Jesus serão perseguidos. E a fidelidade a Jesus resulta em perseguição, em rejeição, mas por fim culmina em uma bênção àqueles que perseveram no caminho, porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós eterno peso de glória, acima de toda comparação. Ao longo da história, a perseguição à igreja sempre produziu frutos. Como eu disse sobre Tertuliano, o pai da igreja, o sangue dos mártires era a semente da igreja. Isso era algo assustador, porque se matava um cristão,
aparecia 10, havia uma perseguição e a igreja crescia, e a igreja florescia. Agora perceba que no mesmo texto em que nós verificamos uma perseguição, uma oposição de várias categorias, de uma liderança judaica, no versículo 4, o autor aqui, Lucas, expõe: muitos, porém, dos que ouviram a palavra aceitaram, subindo o número de homens a quase 5.000. E esse verso destaca o resultado da pregação da palavra de Deus. Mesmo em meio à antipatia, mesmo em meio ao ressentimento daqueles líderes, à oposição, à controvérsia, a palavra de Deus produz crescimento. Reverendo, a palavra de Deus produz crescimento. Nós não olhamos ou não lidamos com o resultado para a glória de Deus da pregação da palavra com estatísticas numéricas. Não lidamos com isso, com nos sentirmos ou não nos sentimos bem em relação ao culto, porque o culto não tem essa finalidade específica de nos fazer sentir bem, mas tem a finalidade de glorificar a Deus, e o nosso deleite está em Deus. É o fim principal do homem, não é? Do catecismo batista e do puritano e da confissão também, catecismo breve, todas as perguntas respondem: o fim principal do homem é se deleitar, é glorificar a Deus e alegrar-se nele, deleitar-se nele para sempre. Mas olha só, em Atos 2, o sermão de Pedro, por ocasião de Pentecoste, aumenta 3.000 almas. Agora mais 5.000 almas são acrescidas àquela igreja recém-inaugurada. Mas o que confere poder é a pregação do Evangelho. O crescimento revela o poder da pregação fiel do Evangelho. Isso é importante frisar, porque pastor Arthur não passa por isso, eu passo. Às vezes a gente se sente perplexo, às vezes precisamos: Senhor, leva o meu coração uma vez mais a tua palavra, para que ele fique ali firme, porque são tantas ferramentas que as pessoas usam por aí, tantos métodos de crescimento, há tantas alternativas, mas o método bíblico nos é apresentado e serve para o nosso confronto: a pregação fiel do Evangelho aos perdidos. Esse é o método que Deus estabelece para que a sua palavra, a sua voz seja ouvida àqueles que Ele quer chamar. Mas veja também um segundo aspecto sobre nenhum outro nome, do verso 5 ao verso 12. Já era tarde, eles prendem então Pedro e João. Pedro e João passam uma noite no cárcere. No dia seguinte, eles são submetidos a um interrogatório. As autoridades, elas descem, elas vêm, os anciãos e os escribas, e aí junto com todo aquele time da liderança do Sinédrio, e eles passam então a perguntar. Os discípulos ali são submetidos a um interrogatório, ou seja, os membros do Sinédrio, os homens mais importantes de Israel, estão ali. Além deles, os escribas, aqueles que eram reconhecidos por sua erudição, pela sua interpretação da lei. E aí, eles vão interrogar os apóstolos, e eles fazem uma pergunta. A pergunta está lá no versículo 7, e pondo-os perante eles, os arguíram: com que poder, ou em nome de quem fizestes isto? Jesus também havia sido questionado sobre com que autoridade ele operava aqueles sinais, quando ele lidava com os judeus lá no Evangelho de João. Veja bem que aqui os líderes, eles não estão atribuindo a algum poder das trevas, mas eles estavam perturbados, além de ressentidos, porque eles não tinham nenhum controle sobre aquele ato milagroso de bondade, que era manifesto pela cura do coxo. Mas observem essa pergunta, meus irmãos: com que poder ou em nome de quem fizeste isso? Eu creio que se os apóstolos pudessem escolher uma pergunta para que pudessem responder naquele interrogatório, a pergunta certamente seria esta. A providência não poderia dirigir de maneira mais sábia ao apresentar essa pergunta àqueles apóstolos que estavam presos: com que poder ou em nome de quem vocês estão fazendo isso? E essa pergunta dá a Pedro e a João uma nova oportunidade de pregar o Evangelho, uma nova oportunidade de anunciar a Cristo. Então, meus irmãos, não ignorem as perguntas,
Por vezes as pessoas nos cercam e elas querem saber os porquês, elas querem saber os motivos, elas querem saber as circunstâncias de algo que aconteceu em nossa vida ou por que procedemos de alguma maneira. Pedro nos lembra: não vos amedronteis, portanto, com as ameaças, nem fiqueis alarmados, antes santificai a Cristo como Senhor em vosso coração, estando sempre preparados para responder a todo aquele que vos pedir razão da esperança que há em vós. A nossa vida como uma carta escrita, como um outdoor ambulante que manifesta a graça que foi derramada sobre nós, ela precisa servir também como um chamariz para as perguntas que são feitas, as curiosidades que estão à volta. As pessoas querem saber os porquês. As perguntas podem ser feitas com diversas intenções. Algumas vezes elas manifestam interesse mesmo, busca por algum entendimento, por alguma resposta. Às vezes as perguntas podem revelar um coração pecaminoso, revelam ídolos e intenções perversas. Então percebam que a pergunta que aquela liderança faz não é uma pergunta bem intencionada. A pergunta deles revela ignorância, porque veja, o conselho era composto por pessoas que supostamente sabiam tudo das Escrituras, são os escribas. Mas eles ainda, sabendo tudo das Escrituras, não haviam chegado à conclusão de que Jesus o Cristo era o Messias prometido, e era esse nome que os apóstolos estavam pregando. A pergunta dessas autoridades revela arrogância, porque as Escrituras advertem que não se deve maltratar um profeta. Não toqueis nos meus ungidos e nem maltrateis os meus profetas. Esse mesmo grupo que crucificou a Cristo, agora eles estavam maltratando os apóstolos, eles haviam prendido os apóstolos. E o papel profético dos apóstolos deveria ter ficado evidente para aquela liderança judaica, tanto pela argumentação bíblica, quanto pelo sinal de cura apresentado. Mas a pergunta das autoridades também revela medo, porque o conteúdo da pregação dos apóstolos desconstruía a autoridade dos líderes judeus. Por isso que vem a pergunta sobre o nome. É em nome de quem que vocês estão falando? Pedro, então, cheio do Espírito Santo, ele passa a responder a pergunta daquelas autoridades, versículo 8 a 12. Autoridades do povo e anciãos, visto que hoje somos interrogados a propósito do benefício feito a um homem enfermo e do modo por que foi curado, tomai conhecimento vós todos e todo o povo de Israel, de que em nome de Jesus Cristo Nazareno, a quem vós crucificastes e a quem Deus ressuscitou dentre os mortos, sim, em seu nome é que este está curado perante vós. Ele começa se dirigindo às autoridades que ali estão, aqueles que lançaram os apóstolos no cárcere. Eles estão sendo interrogados pela cura de um coxo. Eles operaram um milagre e agora estão sendo interrogados. Mas aqui no texto o que é interessante é que a expressão curado, ela denota algo maior, dá a expressão de salvo. Aquele coxo não foi só curado, aquele coxo foi salvo. Então, em outras palavras, o que Pedro começa a dizer aqui é que Jesus Cristo, ele não só cura, mas somente Jesus salva. Isso é assustador para aqueles homens. Eles não pregam e nem realizam milagres por conta própria. Eles não estão buscando uma glória pessoal. Eles não estão buscando um status para fazer conhecido o ministério deles. Não tem uma placa que leva o nome deles. Não tem ali uma chancela em que eles desenvolvem uma estratégia, um método para ensinar e as pessoas vão atrás daquela liderança específica. Eles fazem tudo em nome de Jesus. É o nome de Jesus. Esse é o modo pelo qual o homem foi curado, pelo nome de Jesus. E Pedro avança, no versículo 10 ele fala, tomai conhecimento, ou seja, o período de ignorância poderia ser desculpado, mas agora que a palavra está sendo conhecida por eles, tomai conhecimento, não há mais desculpas. Em outras palavras, Pedro está falando para os líderes, olha, vocês devem se voltar a Cristo. Este mesmo homem que pregamos, e este homem que está curado, pelo nome do homem a quem pregamos, que é Jesus Cristo, é o mesmo nome pelo qual vocês devem se curvar.
um nome que vocês devem se voltar. Vocês devem crer no evangelho que está sendo pregado, o evangelho da salvação em Cristo Jesus. E a mensagem não é só destinada àqueles líderes, mas vós todos e todo o povo de Israel. Todos devem agora se voltar a Cristo, ouvindo aqueles homens pregarem, porque ele afirma que foi em nome de Jesus que o homem foi curado. Mas o contraste entre os apóstolos e os líderes ali fica nítido. Os apóstolos estão cheios do Espírito Santo, versículo 8, Pedro está cheio do Espírito Santo, mas aqueles líderes estão cheios de suspeita e de medo. Eles fazem uso da autoridade para tentar controlar a situação. Os apóstolos, eles se dirigem a todo o povo de Israel, e os líderes estão extremamente perturbados e querem impedir os apóstolos de se dirigirem ao povo de Israel. Os apóstolos estão realizando atos de misericórdia, evidenciando o ministério de Jesus, mas os líderes estão ameaçando aqueles que estão fazendo o bem. Versículo 11, este Jesus é pedra rejeitada por vós, os construtores, a qual se tornou a pedra angular. Pedro ele continua a argumentação, trazendo imagens do Antigo Testamento a respeito do que Cristo representa. Cristo é a pedra angular. Albert Moller, sobre a pedra angular, ele fala o seguinte, que era uma pedra ornamental que designava um edifício e lhe dava dignidade especial. A principal pedra angular identificava o edifício, tornava-o distinto e conferia-lhe significado. Tudo isso aqui, toda a igreja, todo o povo, todo culto, toda adoração, todo cântico, toda oração, toda leitura só faz sentido se Cristo estiver no meio de nós. Só faz sentido se for em Cristo, se for para Cristo, porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Ele é a pedra angular, e Pedro remete a essa passagem no Antigo Testamento, lá em Salmo 118, a pedra que os construtores rejeitaram, essa veio a ser a principal pedra angular. É uma profecia sobre a rejeição do Messias. Pedro então está interpretando um texto do Antigo Testamento e apresentando àqueles homens que a profecia da rejeição de Cristo é cumprida. Pedro então novamente usa textos do Antigo Testamento para mostrar que Jesus era o Messias que havia de vir. Um outro detalhe é que a pedra rejeitada, ela constituiu outro templo. Daí vem a expressão tabernacular. Os homens estavam tão arraigados àquele prédio físico, mas aquele que tem o nome de Emanuel é Jesus. Então o local da presença de Deus, ou a expressão exata do ser de Deus, é em Cristo. Por isso, se antes o templo era a representação da presença de Deus, agora Jesus é Deus encarnado, habitando no meio do povo. Deus no meio de nós, Deus conosco. E Pedro avança no versículo 12, e não há salvação em nenhum outro, porque abaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens, pelo qual importa que sejamos salvos. Há algo que nós precisamos ressaltar: a mensagem do Evangelho, ela é exclusiva, não há outro nome, não há barganha, não há negociação, não há flexibilização, não há caminhos para a salvação, não existem alicerces, não existe plural, há um alicerce, há um caminho, há um nome. E há mais um detalhe importante: o perdão dos pecados que leva à salvação não se encontra no templo, construído pelas mãos humanas, porque no tempo em que eles estavam discutindo e debatendo, a gente precisa voltar à imagem de que o templo era um local em que os gentios e os judeus com imperfeições eram impedidos de entrar. O perdão não é encontrado no templo, o perdão só pode ser encontrado em Jesus. Por isso que é de suma importância, em cada culto público, em cada culto solene, nós nos voltarmos ao momento de contrição, assistidos pelo Espírito Santo, a sermos lembrados pelas nossas faltas e a buscarmos uma vez mais um perdão que é abundante no sangue de Cristo.
Os ouvintes de Pedro associavam o advento, a vinda de Jesus Cristo, em termos como vitória. A presença do Messias tem a ver com liberdade, com justiça. Mas Pedro está ensinando aqui, está ensinando por meio da palavra, que salvação era o termo. Não liberdade, não libertação dessa opressão. Salvação era a expressão correta. E era essencial que eles entendessem que somente em Jesus eles poderiam ser definitivamente livres do poder e do castigo do pecado. A essência do Evangelho demonstra que nós somos pecadores e que nós necessitamos urgentemente de um Salvador. O Salvador já veio. O melhor de Deus já nos foi dado. Jesus Cristo, e nós precisamos depositar fé para a salvação nele, para sermos salvos. Veja, nós não precisamos de um autoaprimoramento, nós não precisamos de resolver ou melhorar, aperfeiçoar a nossa autoestima, nós não precisamos de autorrestauração, nós precisamos de salvação, e para isso precisamos de um Salvador. Precisamos ser salvos do julgamento de Deus, meus amigos. A doutrina da salvação não é algo secundário na fé cristã. Ela é o cerne da obra de Cristo, para a glória de Deus em nosso favor. Daqueles que se voltam para Ele em fé e em arrependimento. Jesus é o único caminho. Jesus é o único Salvador. E a gente chega no terceiro ponto, então. Porque nós não podemos nos calar. Versículo 13. Ao verem a intrepidez de Pedro e João, sabendo que eram homens iletrados e incultos, admiraram-se e reconheceram que haviam eles estado com Jesus. Os líderes eles ficaram espantados, porque pela resposta de Pedro, uma profecia se cumpre também. Lá em Lucas, no Evangelho de Lucas, Jesus fala: porque eu vos darei boca e sabedoria que não poderão resistir, nem contradizer todos quantos se vos opuserem. Há uma sabedoria clara na boca de Pedro e de João. O Espírito de Cristo está com eles. Eles estão falando da parte de Cristo. Os apóstolos falaram com coragem. Aqueles que anunciam a Cristo precisam falar com coragem. Porque nós não falamos de nós mesmos. Nós falamos daquele que nos chama, nos resgata das trevas para o seu reino, e agora Ele nos dá um nome, somos chamados no nome de Deus, e Ele nos comissiona a proclamarmos as verdades deste Evangelho. Mas vejam também que quando falam aqui que os apóstolos eram iletrados e incultos, significa que os apóstolos eles pertenciam a uma classe que não tinha nada de excepcional. Eles não eram reconhecidos pela sua erudição, mas os líderes que estavam interrogando a eles eram reconhecidos pela erudição. Versículo 14. Vendo com eles o homem que fora curado, nada tinham que dizer ao contrário. O que eles poderiam fazer? O que aqueles líderes poderiam falar? Pedro e João não curaram um homem em segredo, era uma cura pública, as pessoas testemunharam aquela cura. Todos viram o que havia acontecido e aquilo era impressionante. Como não tinham o que dizer, ou como não tinham o que fazer, eles mandam os dois saírem ali da reunião do Sinédrio, e mandando-os sair do Sinédrio, consultavam entre si. Então eles perguntam no versículo 16: que faremos com estes homens? O coração deles fica exposto. A preocupação era o que eles fariam com aqueles homens que estão pregando a Cristo. O que eles vão fazer a respeito do Evangelho que está sendo pregado? O ídolo do coração daquela liderança judaica é apresentado aqui. A pergunta que aqui é feita é totalmente diferente da pergunta que foi feita nos capítulos anteriores. Quando Pedro está pregando naquele evento de Pentecoste, o coração daqueles homens estão compungidos e eles se voltam ao pregador e perguntam: o que faremos, irmãos? Essa é a pergunta: o que nós vamos fazer diante dessa verdade que está nos transformando? O nosso coração está contrito e pesado, compungido, estamos convencidos que precisamos de um Redentor. Mas agora os líderes perguntam: o que nós faremos com estes homens? O coração está endurecido.
Eles estão resistindo ao que Deus está fazendo. E há algo aqui que podemos pensar, porque quantas vezes isso acontece à nossa volta? Quantas vezes Deus está operando na nossa igreja? Deus está operando naquele abandono, daquele pecado. Deus está operando naquele crescimento, na graça e no conhecimento dEle na vida de um jovem. Deus está operando na conformação dos seus filhos ao valor infinito de Cristo, dia a dia, na comunhão dos santos. Deus tem operado e falado maravilhas. Se uma coisa eu tenho certeza, pela testemunha que eu tenho do reverendo Irem, lá na Igreja Batista Paul, é que vocês recebem bom alimento, recebem palavra sobre palavra de Deus, para edificação, para a glória de Deus. Mas existem pessoas que se mantêm endurecidas, que resistem ao que Deus está operando. Essas pessoas não veem o que Deus está operando. Elas vão para outro lugar. Elas não querem ver. Elas não querem testemunhar o que Deus tem operado. Das duas uma, ou elas serão convencidas pelo Espírito Santo, ou elas vão sair da presença de onde o culto a Deus é exaltado, de onde a palavra de Jesus é manifesta, é pregada, é proclamada, é vivida, é compartilhada. Pessoas que vivem e insistem em permanecer com seus corações endurecidos, não suportam o calor do amor da pregação, da edificação que há nessa palavra, na pregação da palavra de Deus. Isso não acontece na igreja presbiteriana do Brasil, Paulo. Pode acontecer lá na Batista, mas não acontece na presbiteriana. O posicionamento da liderança aqui é mais ou menos o seguinte: olha, como poderemos nos livrar desses sujeitos pretensiosos que estão nos incomodando? Eles estão incomodando a forma como nós conduzimos as coisas. Como que nós podemos mudar? Então eles combinaram de ameaçar os apóstolos. Eles querem controlar, manipular a situação. Versículo 18 e 19. Chamando-os, ordenaram-lhes que absolutamente não falassem, nem ensinassem o nome de Jesus. Mas Pedro e João lhes responderam: julgai se é justo diante de Deus, ouvir-vos antes a vós outros do que a Deus. Eles queriam acalmar a situação para eles o mais rápido possível. Então eles vão ordenar aos apóstolos que eles não mais pregassem. Eles ordenam aos apóstolos: olha, para de falar desse nome, para de pregar esse negócio que vocês estão pregando aí. E novamente, diante das autoridades, Pedro, ele fala com sabedoria: olha, julgai se é justo diante de Deus ouvir-vos antes a vós outros do que a Deus. Só havia uma resposta legítima, e os apóstolos sabiam, os líderes sabiam. E eles vão descrever de maneira impressionante. Pedro fala àquela liderança: pois nós não podemos deixar de falar das coisas que vimos e ouvimos. Talvez eu creio que esse é o ponto alto deste capítulo. Nós não podemos deixar de falar das coisas que vimos e ouvimos. Não é algo como nós precisamos falar, não é algo como nós devemos falar, não é algo como assim, eu gosto de falar, mas não podemos deixar de falar. A nossa fala deve ser carregada de evangelho, a nossa mente deve estar carregada do evangelho, as nossas ações devem expressar uma carga de evangelho. Não há nada mais que eu diga que vale a pena dizer. Tudo que eu disser é sobre ele, sobre a vida dele, sobre o que ele fez e sobre o que ele faz. Tudo que eu pensar é sobre Cristo. Tudo sobre o amor dele, que vem como uma cachoeira sobre a minha vida e que inunda e que abunda. Tudo o que eu tenho para falar é sobre o nome de Jesus, sobre o poderoso nome de Jesus. Tudo é sobre ele, é sobre Jesus, 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 o doce nome de Jesus. Uma frase que eu digo lá na igreja, que a nossa vida não é sobre nós, a vida é sobre Jesus e o nosso testemunho dele neste mundo. A vida não é sobre nós, a vida é sobre Jesus. Por isso ele, que tem um nome sobre todo nome, ele é o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, o Alfa e o Ômega, a raiz de Davi, a estrela da manhã, o Santo de Deus, o Cordeiro de Deus, o Santo de Israel. Tudo é sobre ele, tudo é sobre ele.
A pergunta maior que nós devemos fazer é como nós estamos vivendo a nossa vida em relação a não deixarmos de falar de tudo que vimos e ouvimos. Quanto mais nós falamos sobre Jesus, mais a oposição aumenta. Mas eu quero dizer uma coisa, é só oposição. É só uma oposição. E aqui os apóstolos, eles são ameaçados mais ainda, versículo 21. Depois, ameaçando-os mais ainda, os soltaram. Eles não queriam que os apóstolos anunciassem a Cristo, mas eles não tinham o que fazer, não havia o que fazer. Aquele que se havia operado o milagre, no versículo 22 a gente vê, ele tinha mais de 40 anos, o que confere de fato um sinal miraculoso. Era um homem, um coxo de nascença, e durante décadas o povo o havia visto sem andar. Um milagre incontestável, então eles vão soltar os apóstolos. Eu quero concluir dizendo que em muitas ocasiões nós seremos tentados a fazer a mesma coisa que os líderes judeus fizeram. Muitas vezes nós olhamos para a narrativa bíblica e nós tentamos nos aproximar daqueles que têm uma conduta mais adequada, mais moral. Se a gente fala da história de Ruth, a gente tenta se aproximar de Boaz. Mas nós somos Ruth, nós somos os moabitas, não pertencentes à família, que somos alcançados por graça. Quando Davi luta contra Golias, as distorções dizem que nós devemos ser como Davi, mas nós somos o povo amedrontado, que precisa de um libertador, de um resgatador, de alguém que lute por nós. Nós somos tentados muitas vezes a agir como esses líderes. Nós precisamos aprender que o Evangelho oferece graça abundante, mas exige que nós nos ajoelhemos diante de Jesus. Nós precisamos olhar para esse texto e perceber a mesma urgência que os apóstolos perceberam, porque nós não podemos deixar de falar daquilo que vimos e ouvimos. Vejam que os apóstolos, eles não precisaram de um programa evangelístico como um incentivo para eles proclamarem boas novas. Eles não precisaram passar por uma faculdade de teologia, eles não precisaram passar ou aprender algum método. Eles simplesmente proclamaram Jesus Cristo ressurreto, o único nome. Embora nós não tenhamos visto Jesus ressurreto com esses olhos, nós podemos vê-lo exaltado no céu com os olhos da fé. Spurgeon, certa vez, numa ilustração, ele diz o seguinte, que nós não temos poder algum para fazer com que as pessoas recebam Cristo como Senhor e Salvador, para incutir na cabeça, no coração da pessoa, essa graça. Mas ele diz o seguinte, que todos aqueles que estão à nossa volta, que ainda assim chegaram ao inferno, que eles cheguem ao inferno com as suas roupas todas rasgadas, com seus braços todos arranhados, de tanto saculejo que a gente tenha dado nessa vida, para que as pessoas ouçam com urgência que não há nenhum outro nome que importa pelo qual sejamos salvos, o nome de Jesus. Nós não podemos ficar inertes. Nós temos parentes que não são convertidos, nós temos vizinhos que não são convertidos, nós temos o bairro em Paú que precisa ser alcançado, nós temos pessoas que são amigas que precisam ser alcançadas. Então que nós sacudamos essas pessoas para que elas entendam que não há salvação em nenhum outro nome, porque nós não podemos deixar de falar daquilo que vimos e ouvimos. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, e ao Senhor Jesus a glória pelos séculos dos séculos. Amém.